Isaías capítulo 21. Mensagem do deserto à beira do mar. A história de um vigia no silêncio da noite. Surgiu diante de mim uma revelação inquietante, como ventos ardentes que sopram no sul, vindo das terras secas do deserto, assim chegava a visão. Era como uma tempestade implacável surgindo do ermo, uma rajada de medo que arrepiava até os ossos. Ali, naquela vastidão onde o chão rachado estalava sob o sol inclemente, uma cena angustiante se descortinava diante de mim. Vi o traidor sendo enganado. O ladrão agora era pilhado. Aqueles que antes dominavam agora eram alvos. E então escutei uma ordem direta vinda de cima. Levantem-se, guerreiros de Elão. Avancem, soldados da Média. Marche contra a Babilônia. Chegou o fim da lamentação. A hora da vingança está próxima. Ao ouvir tais palavras, algo dentro de mim se quebrou. Meu espírito se contorceu como o corpo de uma mulher prestes a dar à luz. Dores intensas, uma angústia que não se podia conter. O que escutei me deixou estarrecido. O que enxerguei me tirou o chão. O horror era tão profundo que minha alma tremia. Eu imaginava uma noite tranquila, de descanso e serenidade. Mas em vez disso, fui tomado por uma madrugada torturante. Um verdadeiro pesadelo. Diante de mim, uma mesa foi posta. Havia banquete, pratos cheios, taças erguidas. Os convidados reclinavam-se, embalados pela segurança de quem acredita que tudo está bem. Bebiam, riam, brindavam. Mas a paz era falsa. Logo soou o alarme. Peguem suas armas, príncipes. Preparem-se para o combate. E então ouvi a voz do Senhor me chamando. Escolha um vigia, alguém que permaneça atento, alguém que me traga informações. Ele deve relatar tudo o que enxergar com clareza. Quando avistar fileiras de cavalos, tropas montadas, colunas de jumentos e camelos, que ele ouça atentamente. Que aproxime o ouvido do chão e escute até o mais tênue sussurro. Obedeci. O vigia foi designado. E ele subiu à torre. Ficava ali, imóvel, atento, dia após dia, noite após noite, até que ele gritou lá do alto com voz firme: Estou aqui, Senhor, permaneço de guarda sem cessar, e eis que os vejo, estão vindo, cavalos, carros de guerra, em formação de combate. E o grito seguinte cortou o silêncio da noite como uma lâmina. Caiu, caiu Babilônia! A cidade dos ídolos foi destruída. Suas imagens douradas foram despedaçadas, reduzidas a pó. Aquelas palavras eram como bálsamo para um povo sofrido. Israel, que fora moído como trigo na eira, agora ouvia boas novas. Eu, o mensageiro, fui incumbido de transmitir esta revelação do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que haviam suportado tanta dor. Mas a visão não terminava ali. Uma nova voz ecoou, vinda das serras de Seir, no território de Edom. Era como um chamado ansioso vindo do meio da escuridão. Sentinela, vigia da noite. Quanto tempo ainda resta até o amanhecer? A noite vai perdurar por muito tempo? E o vigia respondeu com ternura, mas também com firmeza. Sim, o dia se aproxima, mas a escuridão ainda cobre a terra. Volte se quiser respostas. Retorne, mais tarde e direi novamente. E então outra mensagem me foi confiada, desta vez para os filhos da Arábia. Era uma palavra destinada aos que habitavam nas planícies ressecadas, entre os desertos sem água e as noites frias sem abrigo. Vocês, caravanas de Dedã, dizia a voz do Senhor, levantem acampamento entre as areias. Tragam água para os que têm sede, recebam os fugitivos com pão. Sejam generosos, mostrem compaixão. Estendam as mãos àqueles que correm sem rumo, escapando dos terrores da guerra. Sim, o deserto agora se tornava refúgio. Em Temá, o povo saía de suas tendas e abrigava os que fugiam do massacre. Era uma multidão de rostos exaustos, olhos cheios de medo, corpos marcados pela dor. Eram homens e mulheres, crianças e velhos, todos fugindo dos horrores que os monstros do deserto haviam espalhado. E mais uma vez, a palavra do Senhor foi clara comigo.
Não temas, aguarde. Daqui a 1 ano exatamente, eu assinarei este decreto. A força dos guerreiros de Kedar será reduzida a quase nada. Os homens armados que hoje inspiram terror terão desaparecido. Restará apenas um punhado. Era o próprio Eterno, o Santo de Israel, quem falava. E assim, em meio ao silêncio das estrelas, eu compreendi que as guerras passam. Os impérios desabam. O orgulho humano é esmagado como pó nas mãos de Deus. Mas sua palavra permanece, sua promessa se cumpre. E ele, o Senhor de todos os exércitos celestiais, jamais se esquece dos que confiam em seu nome.